Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal e vamos falar mais uma vez sobre justiça social. Desta vez é um assunto bastante polêmico que a gente já vem tratando há bastante tempo, sobre a questão da justiça quando se trata de crimes como o tráfico, principalmente, né? A Polícia Civil no Brasil todo tem um trabalho muito grande, não só a Polícia Civil como a Polícia Militar, de prender traficantes, eles com armas, drogas, fazer o flagrante e, infelizmente, a ideia que dá é que tivessem enxugando gelo, porque logo em seguida veio a maior parte deles sendo soltos, respondendo em liberdade. Quando na realidade uma prisão em flagrante não é para ter liberdade, é para ser preso. O tráfico em si é algo que a sua pena ela varia de 3 a 5 anos, de acordo com o caso, né? E aqui a gente tem dois casos muito interessantes. Um garoto de programa, em que ele foi preso em flagrante, que a Polícia Civil já vinha no Distrito Federal analisando, né, toda a sua atividade ilícita, né? E aí ele acaba sendo preso em flagrante. Antes, uma garota de programa que fazia a mesma coisa, que já foi modelo também da Playboy, etc. Mas no mesmo esquema, essa daí ela fica presa, enquanto ele aqui responde em liberdade. Então, o que a gente está colocando aqui é que existe, além de ser um trabalho completamente mal feito, não existe justiça na lei brasileira e principalmente no Distrito Federal. Não é só lá, porque também a gente vê muito desses casos aqui, Rio e São Paulo, mas nesse caso aqui, os dois são do Distrito Federal. Eles são garotos programas, no momento faz a casadinha com o sexo e também com drogas, né? Se somente o programa sem a droga é R$ 500, então com droga fica R$ 1.000. Então a polícia vem investigando, fazendo todo o seu trabalho também de investigação, chega até eles, prende flagrante. E agora vamos analisar aqui com calma o que aconteceu com cada um deles. Primeiro, esse aqui é mais recente, depois a gente vai para a garota do programa, que inclusive já foi capa Playboy, que ela fazendo a mesma coisa, ela teve um fim diferente. Esse está solto, responde em liberdade com a tornozeleira eletrônica e ela está presa, né? Então, quando na realidade eu não estou querendo falar que no caso dela, ela também deveria estar solta, não. Simplesmente que há dois pesos, duas medidas, porque todos os dois deveriam estar presos, todos dois. Mas a lei aqui facilita ele, mas o caso da mulher, essa não, ela tem que realmente cumprir. E aí vamos ao caso. Então, o garoto de programa conhecido como Ruquinho do Tráfico é preso por venda casada de sexo e drogas. Esse aqui foi do dia 22, não ontem, né? Essa matéria aqui. Vamos lá. A Polícia Civil de Brasília prendeu em flagrante, nessa terça-feira, no Distrito Federal, um garoto de programa de 27 anos conhecido como Ruquinho do Tráfico. De acordo com a investigação da polícia, ele vendia cocaína e drogas sintéticas durante os encontros de sexo com clientes em uma espécie de venda casada, certo? Então, até aqui é como se fosse novidade, mas aí vamos lá. Ainda segundo a polícia, as investigações duraram cerca de um mês e comprovaram que Ruquinho vendia drogas para clientes de alto poder aquisitivo, geralmente durante a realização dos programas sexuais em festas direcionadas ao público, né, LGBTQIAP+. Então, veja bem, a primeira dica que a gente dá aqui era um público de alto poder aquisitivo. Com certeza, no meio dessas pessoas, tiveram aqueles que entraram com a propina, que pagaram, porque a polícia hoje, a justiça do forma geral não é a polícia não, né? Ao contrário, a polícia ela trabalha, mas a justiça brasileira ela é comprada, entendeu? A realidade é essa. A maioria deles trabalham com a graninha na mão. Lembra daquele antigo personagem da escolinha do professor Raimundo que tinha um carimbo, né? Tem que molhar o carimbo para que as coisas a partir dali possam sair. As drogas também eram vendidas a outros garotos e garotas de programa e por meio de aplicativos de conversa e mensagem com local de entrega previamente acordado. Então veja bem, a Polícia Civil já tinha todo
essas notícias, né, do que estava acontecendo, todos esses dados, faz a prisão, mas aí depois, na outra reportagem que eu vou mostrar o que é que aconteceu. O Quinho do Tráfico foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de resistência, tráfico de drogas e uso de documento falso. Veja, resistência, tráfico de drogas e uso de documento falso. Isso aqui daria de 5 a 10 anos de cadeia, né? No local, além dele, um outro homem de 22 anos também foi preso pela venda de substâncias ilícitas. Jean Urquinho, como se apresenta nas redes, foi detido quando estava próximo a uma padaria na quadra 312 Norte, em Brasília. No momento, ele negociava a venda de porções de cocaína, escama de peixe, né? Com alto teor de pureza e mais cara do que a cocaína comum com os clientes. Ao perceber a presença dos policiais, o traficante teria jogado mesas e cadeiras sobre os agentes, mas foi alcançado metros à frente. Os policiais teriam conseguido apreender as drogas e testemunhas ouvidas na delegacia teriam confirmado que tinha o hábito de comprar entorpecentes com o Quinho, principalmente em festas ou em bares da cidade. Ou seja, aqui está a prosa, aqui estão as testemunhas, tudo. E aí, como é que uma pessoa dessa depois responde liberdade? Vamos agora para a notícia que eu vejo hoje sobre esse caso. Eu não sei porquê, assim que aconteceu isso aqui, deu vontade de eu fazer a matéria. Mas aí, algo me disse que era para eu esperar um pouco. Por quê? Porque, apesar do desfecho, que eu vou colocar também da garota lá, ela ter continuado preso, nesse caso aqui, ele não foi bem assim. E aí a própria matéria também fala da menina, que agora a gente vai trazer por aqui, ó. Aqui, o Quinho do Tráfico e fornecedor são soltos pela audiência de custódia no Distrito Federal. Veja só. Ele teve 3 crimes, né? E mesmo assim, ele foi solto na audiência de custódia no outro dia. Aconteceu isso. Vamos lá, né? Porque isso aqui é incrível. O homem conhecido como o Quinho do Tráfico foi solto após a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira no Distrito Federal. Jean Ferreira Leal, de 27 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira por policiais da 5ª DP, área central, por vendas de drogas. Segundo a investigação da Polícia Civil, o Quinho comercializava cocaína e drogas sintéticas em encontros sexuais e festas, como a gente já falou lá, né? Então, 2 dias, o que acontece? Solto. Também na terça-feira, na mesma ação policial, um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas. Segundo o delegado, chefe da 5ª DP, Gleison Gomes Mascarenhas, ele era o fornecedor de Urquinho. Esse que não poderia ser solto. O cara era fornecedor, ou verdadeiro traficante, né, de Urquinho. Os 2 foram soltos nessa quinta-feira e terão de usar tornozeleiras eletrônicas. Dá para entender um negócio desse? Olha, a partir do momento que eu vejo uma situação como essa, não é só a questão de não acreditar na justiça, porque na justiça tem muitas pessoas que trabalham no rigor da lei, porque a lei deve perseguir a justiça. Mas existe caso como esse, que quando trabalha com a alta sociedade, que a grana corre solta, que o que acontece é isso. Os policiais aí é como se não tivesse feito nada. Você perde um tempo danado de pesquisar, de investigar, né? Você pega todos os dados e aí você tem testemunha, você apreende as drogas e com 2 dias você vê aquela pessoa que você tirou do convívio social porque ela não deve estar no convívio social, ela volta numa boa e vai apenas usar tornozeleiras eletrônicas, né? Então vamos lá. Esse tipo de comércio de sexo justamente com venda casada de drogas é muito comum aqui na região central de Brasília. A gente já fez várias prisões e esse pessoal geralmente se conhece. As investigações nesse sentido continuam. Outras pessoas com certeza serão presas. Isso aqui o delegado falou. Mas não adianta, serão presas, mas para quê? Porque responder em liberdade e aí vai correndo o processo. Eu não sei, vai dar em alguma coisa? Muito difícil. Quando a gente esquecer de sair, pronto, ele já está solto mesmo, não se fala mais no assunto. Vamos lá.
De acordo com a polícia, as investigações duraram cerca de um mês e comprovaram que o Quinho vendia drogas para clientes de alto poder aquisitivo, geralmente durante as realizações de programas sexuais, como a gente já falou aqui, né? As drogas também eram vendidas a outros garotos e garotas de programas e por meio de aplicativo de conversas, mensagens, tudo bem, já foi falado lá. E aqui, aí vem, ó, o Quinho agia de forma muito semelhante à da ex-capa da Playboy, Flávia Tamayo. Procure esse nome aí e veja o que já aconteceu com ela. Flávia Tamayo, conhecida como Pamela Pantera, que também foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal em julho do ano passado. Então veja bem, julho do ano passado, tal, ela está presa. E esse, né, o Quinho do tráfico, né, o gostosão, o gatão, responde liberdade. E o cara que fornece para ele também, na mesma audiência custódia, está em liberdade. Mas vamos agora para ela, né? Ela não é santa, só que eu acho o seguinte, assim como ela foi presa, ele também teria que ser, os dois teriam que ser da mesma forma. Aqui é uma capa que ela Playboy quando ela saiu, né, Flávia Tamayo, quando a Playboy era vendida de forma impressa, condenada a 8 anos de prisão por tráfico de drogas e associação pelo tráfico. Pantera Pamela também tinha como público-alvo cliente de alto poder aquisitivo para quem vendia e distribuía drogas. De acordo com a investigação da 5ª DP, antes de ser detida, havia pelo menos 2 anos que a jovem se prostituía e traficava drogas num flat no setor hoteleiro norte da capital federal. Aqui fala que é algo bem parecido. Esse bem parecido dá uma ideia que isso que ela faria é pior do que eles. Porque se é bem parecido e não é igual, essa diferença parece que é mais para ela. Só que o cara tinha cocaína e drogas sintéticas. Na época as investigações apontaram que faziam parte de uma quadrilha com outras garotas de programas de luxo. No caso de Tamoio, cada programa regado de cocaína e luxúria saía por R$1.000 e o normal pago sem droga seria a metade, né? Como se fala que é o dobro do sem droga, é R$500. O dele eu não sei os valores, aqui seria o valor dela no ano passado. Mas como é um grupo que sempre já trabalha, então ele já tem tipo uns preços tabelados. Isso aí com certeza o valor em si é o mesmo, certo? Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: faz parte de um grupo, só que é engraçado porque ele fala aqui, ó, agia de forma muito semelhante, só que quando eu também sou professor de língua portuguesa, quando eu vejo essa palavra muito semelhante, significa dizer que é bem parecido e que o caso dela está mais acima, esse outro está agindo muito semelhante a ela. É como se ela, né, no caso, fosse uma grande traficante que o outro, quando na realidade todos são no mesmo barco, farinha no mesmo saco, sendo que ela foi presa, ele responde liberdade, entendeu? E esse é o grande problema que eu vejo. A polícia civil já sabe de tudo isso, mas por que não chega até lá? E é por isso que eu sou contra o uso de drogas de uma forma geral, porque quando a alta sociedade, classe média alta para cima, o que acontece é isso. Quem tem grana vai lá porque ele precisa do fornecedor da grana dele, da droga dele, né? Então ele vai lá e ajuda a soltar, e a justiça abre as pernas. A realidade é essa. Agora, vê a maioria que mora na periferia, quando é preso com drogas, às vezes ele não consegue provar que realmente aquela droga é dele, não está perto dele, mas alguns correm e outros ficam, e não dá nem para ver quem realmente estava comprando ou vendendo, e quem foi pego leva a culpa geral, como se diz, e passa não sei quanto tempo preso, porque não tem grana para pagar, né, a fiança e responder em liberdade, quando na realidade essa fiança também não deveria existir. Você foi preso, você está exatamente naquele momento, enquanto tem o julgamento, você pode, não é responder em liberdade, mas se você encontrou ali, você não estava estudando, você não estava brincando, não estava descansando, estava de noite, todo mundo, local fechado, você estava no meio onde se vende drogas, então ou você é
usuário ou você é o traficante. O avião, não sei qual o que seria, né? Mas o que eu quero dizer é que você está envolvido em relação a isso. Então, por estar envolvido, já deve ser preso. E aí o juiz é que depois deve ditar a sentença, de acordo com o que realmente foi percebido. O tipo, você era o quê? Olheiro? Você... Se era apenas viciado, não sei, né? Tem como também, mas é muito difícil nesses casos também, quando a polícia pega, porque quando é o trabalho da Polícia Civil, é tudo filmado, documentado, bastante tempo, exatamente para ter provas, o máximo de prova possível contra aquela pessoa. E quando ela é pega, então a casa cai. Muitas vezes vai na casa dele e encontra mais coisas ainda, né? Mas nesse caso da outra sociedade, o que acontece é isso. Ela é mulher. Ela, não sei, pode dizer que ela não soube colocar bons advogados, sei o que, não sei. O que eu quero dizer é que ela é mulher, no mesmo tipo de crime, ela está presa. Os dois são homens, um ainda fornece para o outro e com 2 dias estão respondendo em liberdade. A gente precisa também observar muito isso. Quando a gente fala em direitos e deveres e obrigações, quando a gente fala em justiça, a gente tem que falar em justiça por completo. Nesse caso aqui, não é que está havendo injustiça contra ela, mas que vocês devem perceber que quando é em relação à mulher, sempre há uma diferença. Ah, mas ele também, ele é gay, ele também poderia estar no mesmo caso com uma mulher. Não, não. A justiça às vezes não vê dessa forma, né? Não vê dessa forma porque aqui também por trás está os clientes. Os clientes nesse caso vai, como eu posso dizer, proteger muito mais ele, porque essa galera também gosta de algo diferente, além das drogas também, vai proteger muito mais eles do que elas, né? E a mulher, mesmo quando ela está prostituindo alguma coisa, então, o que eu quero dizer é isso, a forma de trabalhar os dois é completamente diferente. E o que a gente quer aqui nessa forma não é falar em favor dela, e sim fazer com que a justiça também faça de igual, o mesmo peso, a mesma medida, da forma como ela está pagando a sua pena, ele tem que pagar também. Não é por ele ser homem, porque independente dele seguir alguma coisa, ele também é do sexo masculino, nesse sentido aqui, né? Não é por isso, por ele ser diferente, ou mesmo que ele não seja homossexual, alguma coisa assim, ele tenha que responder liberdade enquanto o outro esteja pagando. Todos têm que pagar. Então hoje o que a gente gostaria de trazer são essas duas, né, reportagens. Muito interessante, porque a gente tem que analisar a justiça dessa forma. Se a justiça não trabalha em todos os casos possíveis, a lei quer dizer, de acordo com a justiça, fica difícil a gente procurar também os direitos da mulher, fica difícil a gente procurar fazer com que a gente tenha um país com a lei mais justa, né? E a gente possa poder viver livremente em sociedade. Fica difícil, porque as coisas não funcionam. Aqui precisa de grana para que as coisas funcionem. E nesse caso, eu estou dizendo com todas as letras que houve sim intervenção. Não tem como você pegar um traficante e aí numa ação de custódia, audiência de custódia, 2 dias depois você deixar ele solto. Quando ele, além de ser investigado, ele está trabalhando com a cocaína de alta pureza. Cocaína é cara, uma quantidade que, já que ele tem vários clientes, com certeza a quantidade também não é quantidade para o usuário, e sim quantidade que já dá para caracterizar como tráfico, e ele não fica preso. Então, o que a gente tem para discutir hoje é exatamente esse assunto, muito grave, ao meu ver, né? Em questão de justiça também muito grave, e até a próxima reportagem.